com a graça de Deus, pela força da sua palavra, essas coisas vão passar. Essas coisas que nós desejamos que elas passem, não é? Deus também quer que elas passem. E se elas ficam na nossa vida por um tempo, é porque aquele que permitiu que elas entrassem, sabe como nos tirar dela e tirar delas para a nossa vida um bem muito maior. Você pode ter certeza que Deus está com você. Acredite nisso. Deus está com você. Deus o ama. E os planos que Ele tem para a sua vida são todos bons. São planos de felicidade. Como não nos alegrar diante de um Deus assim e não amar a sua palavra? A palavra de Deus para nós hoje está em Isaías, no capítulo 59, versículos de 1 a 2 e depois o 16. A palavra toda é maravilhosa, mas são 21 versículos. Então esses 21 versículos vão ficar para no decorrer do dia de hoje você ir digerindo aos pouquinhos, rezando com esta palavra. Aqui para o programa, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 e depois o 16. Vamos juntos? Vamos tomar esta palavra de Deus para a nossa vida? Vamos ouvir o que o Espírito Santo nos fala por meio da Sagrada Escritura? Deus escolheu você para escutar esta palavra. Diz assim, versículo 1: Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para salvar, nem ficaram surdos seus ouvidos e ele incapaz de escutar. Ao contrário, vossas injustiças é que viraram um abismo a distanciar-vos do vosso Deus. Foram vossos pecados que esconderam a divina face, impedindo-o de escutar. Versículo 16. Ele viu que não havia ninguém, ficou admirado por não haver quem tomasse providências. Então sua própria força veio em ajuda, sua própria justiça veio em apoio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei tão feliz com esta palavra. Graças a Deus de verdade. Graças a Deus. Fiquei tão feliz com esta palavra, porque ela chega para nós num tempo de muita bênção que a Canção Nova está vivendo e esperando também. Esse acampamento de cura e libertação que está chegando aí para nós, já está aí, gente. Acampamento tão esperado. Quantas graças nós já vivemos por meio dos acampamentos anteriores a esse. Quantas bênçãos Deus também já derramou sobre a Canção Nova e sobre todos que aqui estiveram pelas mãos deste Padre tão ungido, tão abençoado, Padre Rufus. Então, eu fiquei contente, louvei a Deus por esta palavra, porque ela há de preparar o seu coração de você que já está vindo para viver esse acampamento único, imperdível, de cura e libertação aqui na Canção Nova, mas também para você, se você não puder vir por alguma razão, que esta palavra já insira você, já prepare o seu coração para tudo o que você há de acompanhar por meio da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova. Eu sinceramente rezo, peço a Deus a graça de que nada impeça você de viver esse acampamento. E dentro das suas possibilidades, venha para estar aqui para viver. Por quê? Todos nós precisamos de libertação, todos, sem exceção. A nossa vida carece de libertação. Quantas coisas nós deixamos de viver porque dentro de nós, lá no fundo da nossa alma, a gente traz uma opressão escondida. Por uma ferida que aconteceu no passado, por um trauma de rejeição, por um complexo que a gente tem. Porque num momento de angústia, de desespero, nós fomos buscar a salvação fora de Deus. Fomos lá nos envolver com forças ocultas que nós não conhecíamos e aquilo se tornou na nossa vida uma verdadeira maldição. As situações em que não fomos nós a buscar, mas aqueles que cuidavam de nós, que eram responsáveis por nós, que tinham autoridade sobre a nossa vida, nos inseriram nessas experiências.
E quantas pessoas se tornaram atormentadas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, por causa de atividades, de práticas como essa. Quanta gente não consegue avançar na vida e prosperar na sua vida porque está atado a situações do seu passado. Porque nós que somos de Cristo, nós não vivemos em função de uma teologia da prosperidade. Mas nós sabemos que Deus propôs para nós e quis para nós uma vida de graça, uma vida de bênção, uma vida feliz, uma vida no Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela que a vida no Espírito, o reinado de Deus, é paz, alegria, é gozo no Espírito. Você está tendo paz na sua vida? Sua vida é uma vida de gozo, de amor, de alegria no Espírito Santo? Se não é, precisa ser. Porque a vida em Deus, ela é assim já agora. O Senhor quer nos libertar, quer libertar nosso coração. E veja o que diz esta palavra. Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para salvar você. Não foi Deus que se retirou. Não foi Deus que se omitiu. Não são os ouvidos do Senhor que se tornaram duros à sua oração, surdos às suas preces. Não foi isso que aconteceu, não. É que existem muitas vezes coisas na nossa vida que viraram um abismo a nos separar de Deus. Que se tornaram uma barreira, que se levantaram entre nós e o nosso Deus para esconder de nós a divina face do Senhor. Não é Deus contrariado que vira a sua face para nos esconder, mas são os nossos pecados que tapam os nossos olhos e nos impedem de enxergar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na nossa vida e como Ele tem operado para a nossa salvação. Não é Deus quem deixou de ouvir as suas preces, mas os nossos pecados que se tornam um empecilho para que Deus atenda às nossas orações. Mas veja o que diz esta palavra. A promessa desta palavra nesse dia de hoje, lá no versículo 16. O Senhor, Ele pasma, Ele fica admirado quando o pecado se coloca entre nós e Ele, quando existe uma situação de opressão e ninguém toma providência e ninguém se mexe. Só que Deus não pasma de braços cruzados. Ele pasma, Ele se admira, Ele fica impressionado fazendo alguma coisa. E diz a palavra de Deus, na sua própria força, no poder do seu Espírito, o Senhor vem em ajuda e oferece a sua salvação como apoio. Deus sempre oferece ajuda. Esse programa agora de manhã, nesta manhã, neste dia, é o próprio Jesus estendendo a mão para você e dizendo: eu quero te libertar. Eu quero tornar você livre, eu quero tornar você feliz, eu quero te dar alegria, eu quero te dar, alargar os seus horizontes, dar prospecção para a sua vida. Eu quero que você veja para onde eu estou encaminhando você e como eu tenho um plano de amor e de felicidade para a sua vida. É Jesus vindo ao seu encontro para te libertar. Nós vivemos a libertação mediante a palavra de Deus. Mas existem casos mais sérios que precisam de libertações mais profundas. Por isso, até as pessoas que se dedicam ao ministério de libertação sabem que essa libertação acontece em etapas. Que o primeiro grau de opressão que a gente vive na nossa vida se chama tentação. Todos nós passamos por tentações. Você passa por tentações. Eu passo por tentações. Diariamente nós somos tentados. Mas existe um outro nível mais profundo que se chama obsessão. Tem um outro que se chama opressão. E assim se vai. E quando nós passamos da tentação a um grau de opressão mais profundo,
nós precisamos de um auxílio mais preciso, mais profundo. Muitas vezes precisamos da oração dos nossos irmãos. Muitas vezes precisamos de um encontro como esse, onde a graça de Deus opera de uma maneira assim, milagrosa, abundante, para nos fazer vir para fora, para manifestar em nós a imagem de Deus, que nós somos a imagem de amor e de semelhança com Deus. E eu lhe digo, acontece a graça sempre. A graça de Deus não falha. A graça de Deus, ela é eficaz, ela é precisa. Todos aqueles que se aproximam do Senhor de coração aberto jamais são despedidos de mãos vazias. Deus sempre oferece ajuda. E sempre põe a sua salvação para ser o nosso apoio. Por que a salvação está próxima? Porque o Senhor não se retirou. Posso lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Deus não se retirou da sua vida em nenhum momento da sua existência. Deus nunca se retirou de perto de você. Nunca. Nem mesmo quando você esteve perdido em meio às trevas mais espessas, em meio às tentações mais terríveis, em meio aos pecados mais graves, Deus nunca se pôs distante. Porque se Ele tivesse se distanciado de você, teria sido a sua perdição. A sua salvação está próxima. A sua salvação está ao seu alcance. A sua salvação é possível, porque Deus não se retirou da sua vida. E esse Deus que está do seu lado, Ele não perdeu as suas forças. É Deus vivo e verdadeiro. Não perdeu as suas forças, o seu braço não se enfraqueceu, mas também não se retirou, porque o Senhor não se tornou mesquinho. A nossa mesquinhez não faz do nosso Deus um Deus mesquinho. Às vezes nós somos pessoas mesquinhas. A gente tem que reconhecer. Tem hora que nós queremos guardar tudo para nós, queremos viver a nossa vida fechados em nós mesmos, excluímos da nossa vida pessoas que nos amam, e porque nós vivemos assim, a gente pensa que as outras pessoas também são assim. A gente corre o risco de pensar que Deus é assim, e Ele não é. Deus paga com generosidade muitas vezes as ofensas que nós fazemos a Ele. Como é que Ele paga o nosso desprezo? Sendo fiel a nós, sendo solidário a nós. Como é que Deus paga as nossas recusas? Dizendo sim quando nós recorremos a Ele necessitados de salvação. Então, guarde isso no seu coração. Não foi Deus quem se retirou. Foi o pecado que nos isolou e nos lançou no desequilíbrio. Todo pecado é fonte de desequilíbrio, gente. Todo pecado descompensa o ser humano. O pecado é um desequilíbrio em nível espiritual, porque ele nos separa da fonte da vida, que é Deus. A pessoa rompeu com Deus, ela começa a perder vida e vai encontrar a morte se não voltar a Ele. A palavra de Deus nos garante: o salário do pecado é a morte. A paga por ter se afastado de Deus é morrer. E pior do que morrer fisicamente, é morrer espiritualmente. O pecado, ele é fonte de desequilíbrio, não só espiritual, mas de desequilíbrio emocional. Aonde entra o erro, aonde entra a maldade, a malícia, as pessoas vão se tornando descontroladas sentimentalmente. Nós vamos ficando desequilibrados nos nossos afetos. A gente começa a desejar e amar aquilo que é nocivo para nós. A gente começa a encontrar prazer naquilo que nos destrói. Nós não fomos feitos para isso. Se eu não fui feito para isso, por que eu vivo isso no meu coração? Desequilíbrio emocional. Descompensação trazida por esse mal, que nós temos que aprender a chamar pelo nome. Pecado é pecado, não tem outro nome. E quando ele entra na nossa vida, ele também traz sobre nós desequilíbrios físicos, que são as enfermidades. Quantas doenças se originaram em nós por causa do desajuste da nossa vida trazido pelo pecado. O pecado nos priva de experimentar o amor de Deus. Ele nos impede de viver como filhos de Deus.